Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Clube de Livro, encontro número 2. Para quem está chegando agora pela primeira vez, eu vou explicar um pouquinho como funciona a nossa mecânica aqui no nosso Clube do Livro. Nosso primeiro encontro foi muito bacana, muito proveitoso, com a participação das pessoas que estavam presentes. Esse é um momento bem intimista, é um momento que, de fato, para as pessoas que querem mergulhar, se debruçar um pouco mais de uma forma de leitura, seja na leitura física, na leitura digital, ou seja na contextualização de aprendizado com os livros, né, com os temas que a gente vem abordando. E aí, ó, eu vou falar um pouquinho, né, desse universo do Clube do Livro do Oxente RH, de como a gente funciona, para que vocês possam aí conhecer um pouco mais desse momento, dessa oportunidade. Mas aqui não é só Fabi falando, tá? Tem gente que já leu o livro, tem gente que ainda não leu, tem gente que está acompanhando todos os encontros, né, a didática, para depois comprar, para depois ler da sua forma, mas o objetivo aqui é que a gente tenha, de fato, trocas, né? Trocas sobre esse livro, que é um livro muito gostoso de se ler, é muito bacana, de leitura clara, de leitura assertiva, e tanto para a gente, enquanto profissional, ou a gente que atua com profissional, com profissionais, né, que lidam com carreira, com plano de carreira, né, com mercado de trabalho, que é a função hoje de um olhar de um profissional também da área de RH, a gente pode utilizar, né? Eu gosto muito desse livro, Thaís até diz, meu Deus, eu acho que tu vendesse mais livro do que o próprio autor por ele, mas é porque eu gosto muito da leitura, eu gosto muito da fala, o Luciano Santos, inclusive, é um autor muito acessível, ele disse que qualquer dia desse ele bate aqui no nosso Clube do Livro, então ele já se disponibilizou para isso, então é muito acessível, ele tem uma linguagem muito agridoce, mas boa de se ler, vamos dizer assim. Em alguns momentos ele dá uma alfinetada para a gente, mas é importante a gente trazer, né, ideias desse tipo. Mas quem não acompanha a página dele pode ir lá acompanhar Luciano Santos, depois eu vou botar aqui algumas informações. Mas o nosso momento é um momento bem legal de troca, então utilizem o chat, podem colocar aí para querer falar de forma ao vivo, qualquer a oportunidade que vocês quiserem, a gente faz nesse momento aqui. Eu vou com certeza trazer alguns pontos, principalmente alguns pontos que serão abordados, né? Aqui no formato, né? São pontos que, até para trazer de insights e ideias para as pessoas que ainda não se apropriaram desse livro, mas aí a nossa ideia é que posteriormente a gente venha com outro livro, a gente tenha o mesmo formato e constantemente a gente venha trazendo os livros com tempo suficiente também para as pessoas poderem degustar. Né? Tem gente que lê livro de uma forma mais rápida, gente que não lê livro, tem gente que lê livro, mais de um livro ao mesmo tempo, estou lendo um capítulo, estou tendo do outro, então cada um tem uma forma de leitura, mas o hábito da leitura é fundamental para a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, enfim. E aí o formato desse encontro, normalmente por livro, a gente tem 4 encontros online e ao vivo, como esse, né? Todo o nosso encontro, ele também é gravado e ele fica disponibilizado na plataforma remota da comunidade do Oxente RH, para quem ainda não faz parte. Lá dentro da plataforma, a gente tem documentos, notícias, tem conexões com as pessoas, clube de desconto, a gente tem um clube do livro, tem todas as Oxente Classes gravadas. Então, tudo que a gente tem de conteúdo material gravado fica lá dentro dessa plataforma para as pessoas consumirem de forma posterior, mas ao vivo a gente dá abertura aqui para todos os nossos oxenteiros que puderem, tiverem a oportunidade, né, de participar desse momento, porque é o momento normalmente das nossas gravações. E aí fica gravado para quem faz parte lá da comunidade remota da gente, tá? Normalmente ele vai acontecer em 4 encontros, de 20 às 21 horas no máximo, 21h30 no máximo, desculpa. A gente teve um primeiro encontro na quinta-feira, 22 de maio, e a cada 15 dias a gente tem um encontro voltado do formato do livro, tá? Porque também dá a oportunidade também das pessoas lerem com mais calma, né? Degustarem um pouco mais desse universo.
E aí, nosso próximo encontro está previsto para 19 de junho, aí, então daqui a 15 dias a gente tem um novo retorno para que a gente possa fazer a continuidade, tá bom? Então, até então, a gente trabalha desse formato. E aí, como eu falei para vocês, né, esse clube ele funciona de fato para a gente trocar a vivência, né, para a gente criar rituais, práticas, e a gente começar junto com o outro a despertar alguns insights, trocas, conexões, né, formas diferentes da gente falar, às vezes, do mesmo tema, ou seja, todo mundo está lendo o mesmo livro, mas cada um tem uma percepção diferente. Então, a gente trabalha muito nesse movimento. Existem alguns métodos, os métodos, né, utilizados hoje, um deles é o método Kumbuka, não sei se todo mundo já viu, mas é uma forma de também expressão que a gente pode levar para as empresas, onde a gente pode fazer um clube do livro nas empresas, né? Quem sabe de forma remota, de forma presencial, com a liderança, com o corpo operacional, né? Então, a gente incentivando o desenvolvimento a partir da leitura também. Isso também foi uma ideia que surgiu lá nos encontros do Oxente RH, onde a gente entendeu que a gente poderia fazer uma feira da troca. Então, até a própria Cris, que está aqui já presente, ela disse que recebeu o livro dela no último evento do Oxente RH aqui em Recife, através da feira da troca. Vê que massa. Então, cada encontro que a gente tem nas feiras das trocas que a gente realiza, né? A gente teve uma Natal também, que foi muito livro, Maceió e Recife também, que foi muito por conta do volume de pessoas. A gente sempre leva um livro para fazer uma troca e a gente tem oportunizado isso e tem sido muito legal. Tem gente que nunca leu e começou a ler a partir da feira aí da troca do livro. Então, são práticas também, como a gente sempre fala, que vocês podem utilizar esse tipo de prática dentro do universo de vocês, levando aí para o dia a dia das empresas, enfim. A gente não quer por aqui, né? A gente não quer aquele movimento, né, de abertura de livro teórica e a gente vai falando. Não entendo o que a gente vai passar página por página nesse movimento. A gente vai trazer os insights que a gente leu aí durante as trocas e percepções que a gente teve dentro dos capítulos, né, que a gente está vivenciando, né? E aí a gente vai fazendo essa troca aí de discussão nesse processo, né? E um fala, o outro escuta, uma troca, uma consideração é sempre muito pertinente, tá? Muito escuta, muito afeto, conexão, então a gente quer que a gente utilize todas as práticas da melhor forma possível, né? Então, aqui é um espaço seguro, como a gente sempre fala. A gente não está olhando quem é Fabi enquanto consultora, quem é Fabi líder de comunidade, quem é Eduardo. A gente está falando aqui de gente com gente, estudando, praticando, buscando de igual para igual e trazendo melhores práticas, tá? Então, esse é o nosso universo que a gente sempre fala enquanto manifesto. Esse livro ele tem 11 capítulos, tá? O autor é o Luciano Santos. Normalmente ele tem 207 páginas no livro físico, um convite, né, para colocar o seu olhar na jornada de primeiro lugar, né, com coragem, por culpa. Então, o Luciano Santos também é um grande influente aí dentro da área de RH, né? Quem não conhece ainda as páginas do LinkedIn, rede social dele, Instagram, então acompanha, acho que vale a pena, são insights legais que ele traz de uma forma bem disruptiva. Esse tema é um tema que gera um impacto, né? Quando a gente fala da palavra egoísta, né? É uma palavra difícil de se falar e de se pensar, né? Muitas vezes a pessoa só pensa dizendo, não seja assim, né? Então, ele traz essa reflexão para a gente ser assim. Então, eu gosto muito dessa pitada que ele traz de provocação, mas eu consegui desconstruir aí o olhar, de fato, da palavra egoísta para o que eu tinha aprendido desde sempre, né? Então, é bem legal essa visão que ele traz para a gente aí durante o livro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, ó, para a gente não ficar falando, né, o tempo inteiro retomando, né, do passado, né, a gente vai fazer só recapitulando um pouco, né, um pouquinho sobre esse universo, né. Então, esse livro ele tem esse olhar, né, ninguém vai cuidar da sua carreira por você e ponto final. Então, ele traz essa provocação de tipo, alô, a sua carreira depende de você, né? Não é a empresa, não vai esperando um plano de carreira da empresa, não vai esperando uma trilha de sucesso, nada desse tipo. Se você não mudar e não tiver essa percepção de mudança,
qualquer lugar que onde você for, vai ser do mesmo jeito, né? Então, ele traz esse olhar para a gente revisitar a nossa perspectiva de carreira, traz alguns exemplos voltados a exemplos, como ele é mentor, exemplos voltados de mentoria, que vivenciou nesse processo de mentoria. E aí ele muda a nossa percepção, trazendo um olhar diferenciado quando a gente traz esse olhar do egoísmo, né? De tipo assim, se prioriza em primeiro lugar, né? É aquele, eu gosto até de falar dessa analogia, tipo assim, bota a sua máscara, né? Já diz aí quem já viajou de avião sabe, bota primeiro a sua máscara para depois você botar a máscara numa outra pessoa. Pode ser a pessoa que você mais ama na sua vida, mas só vai conseguir salvar se você se salvar. Então, nessa realidade, ele traz esse olhar, né? Salve-se. Primeiro olhe para o seu universo, para depois você poder, de fato, cuidar do outro, né? Olhar de uma forma se doando também para o outro, sem se esquecer de si nesse processo. E aí, né, de forma central, ele traz, né, as escolhas de forma bem consciente, né? Então, ele traz sobre nossas escolhas, nós somos resultados de nossas escolhas, tomadas de decisões, e, ao mesmo tempo, ele traz o olhar de pilares da empregabilidade, né? O que a gente precisa fazer, como a gente pode fazer para gerar novas estratégias para a nossa carreira e para o nosso posicionamento, tá? E aí, a gente vai começar aqui fazendo uma introdução, né, que eu queria que vocês compartilhassem um pouco aqui comigo, né, que é se fosse você na sua casa, né? Se sua carreira fosse uma casa, qual a parte está pedindo uma reforma urgente? Essa pergunta é algo assim para a gente refletir um pouquinho de uma forma bem descontraída, mas trazendo para esse universo do tipo, aonde eu preciso reformar a minha casa, sendo eu minha própria casa? E aí, vamos pensar um pouquinho sobre isso, como é que a minha casa está hoje, né? Minha casa está bonita, está atrativa, está bonita por fora, bagunçada, caindo os pedaços por dentro, né? Ou está ao contrário, por fora parece que ninguém dá nada e, de repente, por dentro tem uma mansão gigante, eu digo, aquelas casas de Olinda, que é uma portinha bem pequenininha, que ninguém dá nada, de repente é um quintal, uma coisa maravilhosa, com a vista para o Alto da Sé. Então, assim, como é que a gente está hoje, né? Então, nesse universo, eu queria que vocês compartilhassem um pouco aqui como vocês enxergam um pouco a casa de vocês, olhando, sendo essa casa, o processo de carreira. E aí, vamos nessa? Alguém tá afim? Não é só Fabi, não. E aí? Vai, Lê, tu quer começar aí fazendo algum palpite? O que é que tu estás pensando? Dona Jo tá por aí, Paula, Cris, Eliana, Lide, Eduardo. Como é que estão a casa de vocês aí nesse cenário? Pode falar, Lê. Vou falar um pouquinho, fiquei bem reflexiva, por isso que eu comecei com um sorriso ali, né, de começo. Eu acho que tem um pouco de tudo, mas ali o depósito de bagunça foi um que me chamou um tanto de atenção, né? Acho que na perspectiva de que muitas vezes o RH acaba sendo porta para tudo no dia a dia. Então, principalmente quando a gente está estruturando ainda, né? Quando a empresa é menor e você faz parte ali, acaba não sendo RH só, acaba sendo administrativo de uma forma geral. Então, indo para esse caminho de na empresa e como eu recebo e passa para minha carreira, né? Porque minha carreira não é na empresa, minha carreira é minha, né? Como a gente trouxe ali do livro do Seja Egoísta com a Sua Carreira. Mas como eu recebo as coisas no meu trabalho impacta, né, nesse andar da minha carreira. Então, acho que tem um pouco ali dessa questão do depósito de várias atividades direcionadas para mim que não são essencialmente minhas e que a gente está cuidando para que isso mude, né, para que cada um tenha o seu caminho. Então, acho que sim, tem um pouco disso.
Acho que é Eu isso. acredito que cada um tem, acho que cada um da gente tem um pouquinho dessas coisas, né? Tem uma janela meio embaçada, tem uma porta, né? Tem alguns pilares e fundações que a casa ainda não caiu, mas está lá firme por conta disso, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem um pouquinho de tudo. Em alguns momentos da vida, a gente deixa aquela casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Então a gente tem hora que parece que está caindo tudo aos pedaços. Outros a gente começa a dar uma roupagem, eu acho que quando a gente começa a pintar a nossa casa, quando a gente começa a limpar, começa a enxergar detalhes que não enxergavam dentro da nossa própria casa, né? Então, eu sou muito dessa perspectiva. Claro que em alguns momentos vai ter lugares mais específicos, áreas mais específicas da gente, que a gente vai precisar debruçar um pouco mais sobre isso. Enquanto carreira, né? Às vezes, enquanto carreira, a gente precisa priorizar um olhar mais para o trabalho, às vezes um olhar mais para si, às vezes um olhar mais para o social dentro do trabalho, às vezes um olhar de priorização. Eu preciso priorizar minha licença maternidade nesse momento. Então, são várias áreas diferentes, né, no percurso da carreira, que se a gente for olhar uma casa, né, de uma forma simbólica, em determinados momentos e fases da nossa vida, a gente tem, nem sempre é a mansão toda linda, toda bonita, né? Então, que bom, que bom. Isso é bom também porque a gente começa, eu digo assim, não é sair da caixa para observar, pegar a nossa caixinha e vamos fazer a faxina dela, né? De forma diferente, às vezes é o mesmo. Eu me lembro muito minha mãe. Minha mãe, eu chegava toda sexta-feira, ela fazia uma faxina em casa. Toda sexta-feira a casa estava de uma forma diferente, né? Ela dizia, eu não posso trocar os móveis, mas eles podem, não precisam ficar no mesmo lugar, né? Então, assim, o sofá ela não podia trocar, o rack, nada ela podia trocar naquele momento, mas ela disse, mas não precisa, estar tudo do mesmo jeito, né? Então, são coisas que hoje eu faço uma correlação, né? Eu acredito muito que a fundação, para mim, é muito forte, na minha perspectiva, né? No meu, eu acredito que meus valores, meus limites, minhas verdades, né? É sempre muito firme. E eu sempre coloco isso à frente para eu poder tomar minhas decisões. Então, em alguns momentos pode se rachar, porque dependendo da perspectiva, nem todo mundo que vai, e nem todo desafio que você vai enfrentar que eu enfrento hoje na minha carreira, vai abraçar tudo isso, mas eu sempre vou para a perspectiva de preciso ter uma tomada de decisão na minha carreira, meus valores, qual é o meu limite, o que é que eu tenho como inegociável, qual é a minha verdade. Isso é uma das minhas prioridades, né? E eu acredito que hoje, né, ao longo da minha jornada aí, com quase 20 anos, eu já consigo ter uma percepção, isso mais fácil, mais fluido. Então, não me dói muito algumas tomadas de decisão, se sim ou se não, porque eu coloquei à frente o que eu queria colocar. Então, cada um tem uma percepção. Alguém mais quer colocar alguma percepção? Qualquer coisa a gente vai falando. Mas massa, Eduardo, que bom que você está por aí. E aí, ó, o capítulo que a gente vai iniciar essa construção de hoje, né, da noite aqui, é o capítulo 4 e 5. A gente trabalhou anteriormente a introdução do livro, capítulo 1, 2 e 3, que eram capítulos mais curtos. Os capítulos não são longos, tá? Não são extensos. Algumas coisas estão correlacionadas uma com outra, né? Sempre trazendo algumas perspectivas diferentes, mas o capítulo 4 e 5, né, que ele fala seja egoísta com sua carreira, é quando ele vai falar sobre isso, e ele fala dos 3 pilares da empregabilidade. São 2 capítulos fundamentais que norteiam também o universo, de fato, do livro, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso. No outro encontro, eu falei muito sobre o que chamou a minha atenção em relação à perspectiva da mudança que ele fez no olhar de posicionamento dessa palavra, né, do seja egoísta, né? O que é que ele trouxe para mim enquanto reflexão que ele mostrou sobre ser egoísta, né? O que doía nos meus ouvidos, né? Quando eu escutava, eu dizia
Não é bem isso, não gosto muito disso. Estava achando que era uma perspectiva voltada para o ego, né? De um olhar de eu olhar mais para mim. Será que é uma questão de ego? Será que é alguma questão sobre só olhar para si de uma forma individualista? Ou não, né? Ou que é o olhar do egoísmo, né? Então, quando ele traz o olhar do egoísmo, ele está dizendo assim, olha, vamos redefinir isso, vamos trazer uma nova perspectiva, né? Vamos entender que se priorizar como um processo, né, de desenvolvimento não é uma traição, né? Ele traz muito desse olhar, olha, quando a gente se prioriza, não pense que isso é uma traição. Ai, meu Deus, será que eu estou traindo aquela empresa? Será que eu estou traindo aquela relação com o meu chefe? Será que eu estou traindo a relação com meus pares? Enquanto profissional, né? Então, ele diz assim, acabou-se. Primeiro, olha para você. Como você não olha para você, né? Quando você não olha para você, como é que você vai olhar para os outros? Né? Então, ele fala um pouquinho da perspectiva da gente voltar para si. Faz um processo de reencontro, faz um olhar para o teu autoconhecimento, foca nessa perspectiva, né? Se priorize no teu desenvolvimento para que você possa, de fato, olhar para o outro, para que você possa se doar para uma empresa, para que você possa se doar de uma forma sadia para a sua carreira. Se a gente tivesse esse olhar um pouco mais aguçado lá atrás, né? E aí, quem é de uma geração, sei lá, 35 mais, vai dizer assim, Fabi, eu sinto muito sobre isso. Por quê? Porque a gente veio de uma tradição de quanto mais tempo numa empresa a gente ficasse, né, melhor profissional a gente seria, né? A gente seria considerado um melhor profissional. E que hoje a gente traz para uma outra perspectiva. Será que aquele melhor profissional que ficou 20 anos naquela empresa, ele teve líderes tóxicos? Ele prejudicou muito a saúde mental dele? Ele teve ascensão de programa de carreira? Ele abdicou muito da vida pessoal para o processo profissional? Eu acredito que por baixo desses 4 tópicos que eu citei, pelo menos 3 ele deve ter tido, né? Por quê? Porque ele tinha muita crença que limitava esse olhar, né? Porque ele veio de antepassados que acreditavam nisso e que você precisa acreditar. Então, esse olhar de egoísmo não tinha hipótese nenhuma, porque era pense sobre todo, você é o arrimo da família, você não pode ter uma demissão, você não pode transitar muito rápido de uma carreira para outra, porque não fica bem um profissional pular de empresa para empresa, né? Então, eram perspectivas que foram criadas lá atrás, por muito tempo, a nível de crença, tradição e cultura, muitos profissionais enraizaram isso e deixaram cada vez mais de olhar para si e cresceram nessa perspectiva. Então, quando cresceram nessa perspectiva, com o avanço de novas gerações, novas tecnologias, percepções diferentes, as pessoas começaram a se autopriorizar, né? A gente vem com uma geração mais nova que se priorizam perante a qualquer coisa, né? Primeiro eu penso no bem-estar meu, para depois eu saber o que de fato eu vou querer para o outro, para a empresa ou para quem seja. Então a gente começa, né, a se inquietar. E aí ele começa a dizer assim: vamos lá, gente, vamos acordar, né? Eles estão trazendo uma percepção de egoísmo, mas não é de egoísmo ruim, é porque a gente também realmente precisa se priorizar nesse processo. E, por vezes, a gente sempre coloca o outro como uma prioridade, né? Então, quando ele traz esse olhar, ele diz assim, o que te move? E aí eu queria trazer aqui para vocês essa pergunta, o que move vocês nesse movimento de carreira? Né? O que faz você acordar, abrir seus olhos e dizer, eu sou movido por isso, o que me move? E aí, alguém quer colocar aqui no grupo, no chat? Fiquem à vontade. O que me move? Deixa eu pensar. O que me move hoje enquanto profissional? O que me move
me movimentar todos os dias, né? Então, é um olhar que ele começa até trazer para a gente, nessa perspectiva, né? De movimento e do querer. Movimento é meio que um impulsionar para frente, né? Porque é como a gente estivesse fazendo algo sobre. E aí, nesse movimento, o que é que me move? Amar o que faz, né, Lili? Que bom. Quando tem amor, a gente consegue avançar bastante numa relação, né? E aí ele traz o seguinte, né? Que esse capítulo, ele traz uma questão do... O que move uma pessoa pode ser uma estabilidade, né? Ah, eu vou ser uma pessoa que, com foco na minha carreira e em concurso público, porque a estabilidade é o que eu quero para a minha vida. Deus me livre de pensar em que um dia eu posso não ter algo para mim, né? Então, assim, ele traz a estabilidade, a liberdade pode me mover, principalmente hoje, quando a gente fala muito de flexibilidade, modos operantes de trabalho, híbrido, presencial. Então, tem muita gente que se prioriza nesse processo, né? O meu pilar flexibilidade é algo de prioridade. Então, se eu for pegar algum trabalho que venha impactar isso, não me move. O dinheiro, né? Tem muita gente que se movimenta só pelo dinheiro, né? Então, é a partir dos valores de cada um. O status, tem pessoas que está nesse movimento de status sacia sua necessidade, né? Então, um cargo, uma posição, um ambiente, está num meio diferenciado, né? O propósito, tem muita gente que trabalha, tem a seu olhar de carreira enquanto propósito, porque já identificou isso. Reconhecimento, né? Eu acredito que reconhecimento é uma perspectiva de movimento de muitos, porque cada vez que eu sou reconhecida no que eu faço, isso estimula esse processo, né? E esse processo é exatamente o movimentar, né? O que que a gente vai olhar, né? Como você colocou, Lenice, construir espaço de trabalho mais saudável. Então, isso te movimenta enquanto profissional, para que você olhe para outras pessoas e diga assim, olha, o que me movimenta é lutar isso aqui para você, para eu poder ter espaço saudável para as pessoas trabalharem, né? Então, essa perspectiva ele traz de um olhar para a gente ter esse olhar, né, de investir em si, né, de começar a ter um olhar de nos avaliar enquanto empregabilidade, né? Como é que está hoje o meu momento? Se eu for para o mercado, eu sou um profissional hoje que se movimenta ou que ele paralisa, né? Então eu preciso desparalisar, né? Ou, de fato, eu sou um profissional que tem uma atratividade, que tem uma empregabilidade. Quando a gente está falando empregabilidade, é eu me tornar empregável ou me manter empregável, independente da forma de emprego que você esteja, né? Então, hoje eu sou uma consultora de carreira, eu olho para a minha carreira, me identifico uma carreira empregável, né? Uma carreira que me mantém, uma carreira que eu provoco uma concorrência nesse processo, uma concorrência de empregabilidade. Então, esses questionamentos, ele começa a trazer de uma forma bem forte para que a gente possa se autoavaliar realmente nessa condição e a gente começar a se tornar um profissional que busque capacitação, né, que busque melhoria, que busque um processo de autoconhecimento para que você possa se firmar enquanto prioridade, que tenha esse perder do medo do que pode acontecer o tempo inteiro. Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser esquecido? Será da insegurança que gera pela insegurança que você tem na sua carreira? Então, ele começa a provocar a gente numa perspectiva como essa, né? E aí, eu queria que vocês refletissem também aqui uma outra atividade, né, que a gente trouxe, né? Que é uma das atividades que é uma coisa muito bacana para quem não conhece o livro ainda. O livro tem muita atividade, muita.
Ele é um livro, né, com bastante leitura, mas várias leituras com fixações. Então, é muito legal, porque você vai levar para o resto da vida. Eu li esse livro pela primeira vez em 2022. A gente está em 2025 e a prática é super atual. Super atual. Então, assim, são reflexões que ele traz a cada capítulo, a cada página que ele vai vivenciando e destacando algumas informações que são importantes, que é fundamental para a gente poder materializar. E aí eu trouxe aqui essa atividade onde a gente pode falar em 3 pontos. Qual foi a minha última tomada de decisão importante na minha carreira? Vamos parar para fazer uma reflexão. Qual foi a minha última ou a tomada de decisão que eu entendo hoje que foi uma das mais importantes para a minha carreira? Então, eu trago uma bem recente, assim, recente não, né? Recente não, foi uma das mais fortes para mim. Mas há 6 anos eu tomei a tomada de decisão de assumir minha própria empresa, né? Então, esse transitar, que é o transitar do CLT, para você ser uma empresária, para você ter sua empresa, para você construir o seu universo, é muito complicado, né? Não é fácil. Mas o fato de eu decidir, que não foi para o dia para a noite, né? Então, assim, o decidir agora é só eu, não quero mais alguma outra coisa. É a minha empresa que eu vou botar para frente. Foi uma das maiores tomadas de decisões que eu fiz, enquanto profissional e enquanto pessoa, né? Por quê? A gente é resultado das nossas escolhas, então a gente precisa, de fato, ter as nossas decisões, eu não digo 100% assertivas, porque ela pode ter sido a melhor decisão para aquele momento, mas aquilo que foi decidido, eu preciso ter um olhar para essas tomadas de decisões, né? O que deu certo, o que não deu e o que é que eu faço com isso, né? Então, eu acredito que foi uma das mais fortes que eu tive. Vocês querem compartilhar? Alguém quer compartilhar quais foram uma das tomadas de decisões que vocês fizeram que foram bem desafiadoras aí para vocês? Às vezes é sair de uma tomada de decisão, sair de uma empresa, né, que passava muito tempo, ou uma empresa que tinha uma relação muito boa e que você precisou priorizar. Às vezes é decidir uma mudança de cargo, é parar um pouco para estudar, né? Então, assim, eu abdicar do meu trabalho para poder investir em estudo, abdicar de algo do trabalho para fazer alguma coisa. Então, tem várias situações que podem acontecer como tomar decisão, ou simplesmente, tipo assim, algo da família que impactou em você, na sua tomada, né? Por vezes, às vezes eu recebo alguns profissionais que, tipo, eu não posso sair do meu estado, Fabiana, porque, sei lá, minha esposa, o meu esposo é concursado. Então, hoje, eu preciso ficar aqui, às vezes, nem assumir uma trilha de carreira bacana, porque posso ter oportunidade para outro lugar, mas não posso por isso, né? Então, é tomar decisão que muitas vezes a gente precisa fazer, né? Ou, de fato, pelos pais. Enfim, são várias situações que podem acontecer. E aí, ó, outra coisa. Essa tomada de decisão, ela foi baseada em medo, desejo ou costume? É o que bate muito na trave, normalmente, da gente, né? Ah, eu tô com medo, prefiro fazer isso. Não ter esse passo na minha carreira ou não dar esse passo agora, né? Se eu tivesse um medo lá atrás e medo existia, né? Eu poderia não ir para frente, né? Com a minha empresa. Não, eu prefiro ficar aqui onde eu estou, que eu já estou reconhecida. Pode ser que eu não consiga mais nada para frente, né? Ah, não, já estou acostumada a tomar decisões difíceis na minha vida. Isso é fácil, né? Ou, de fato, o meu desejo era tão grande, que eu, de fato, disse, é isso que eu quero. Como foi baseado? Com base no quê? Às vezes é uma necessidade, não, eu preciso mudar da empresa, porque minha empresa é próxima da minha casa. E hoje eu passo 3 horas chegando para a minha casa. Então, essa empresa é do lado, é 10 minutos. Então, foi baseado aqui, né?
Se eu tivesse total liberdade, eu escolheria outro caminho dessa tomada de decisão. Se fosse hoje, como seria a minha forma de pensar? Será que eu escolheria, de fato, abrir minha empresa ou permanecer num grande cargo, em grandes empresas, um salário todo mês lá sendo pago, muitas vezes no mesmo dia, direitinho, aquela coisa toda, e aí? Não sei. Né? Então, são reflexões que a gente pode começar a aguçar o nosso cérebro, e se de fato a gente pode não ter feito ainda na nossa carreira, que é muito importante a gente refletir sobre. Eliana colocou aqui, meu retorno para Recife foi uma tomada de decisão profissional. Olha aí. Isso é uma das coisas que mais acontecem. Às vezes a gente sai daqui, vai assim, sai do local que a gente mora para um outro local, ou decide sair, voltar novamente porque não se adaptou, e aí é melhor começar do zero em outro lugar, ou no lugar de origem, né? Então, são coisas que vão aparecendo, né? Que a gente começa a ter um olhar diferente sobre isso, nesse processo. E aí, ó, dentro dessa perspectiva, o capítulo 5, ele traz um olhar da empregabilidade, né? Da construção de você nunca esquecer sobre a sua empregabilidade, né? Sobre você se tornar empregável, você se manter empregável, como você está testando a sua empregabilidade hoje. Empregabilidade não é só ter um emprego, né? É quanto carreira, enquanto profissional, né? Então, como é que eu me testo? O que que eu estou fazendo para minha empregabilidade ser favorecida hoje enquanto carreira, né? Então, esse processo da empregabilidade ele vai trazer uma perspectiva de três coisas, né? Primeiro, ele vai dizer assim, tem três coisas que são fundamentais. Ele generaliza como se fosse o currículo, mas aí ele fala no currículo não é aquele documento oficial, né, que ainda é o mais tradicional utilizado, não é sobre isso, mas tipo o teu currículo, a tua formação, né, tuas experiências, teus cursos, né, se a gente fizer uma linha do tempo pensando no currículo, a gente vai falar de dados pessoais, a gente vai falar de formação, a gente vai falar de experiências, cursos complementares, certificações, enfim. Essa construção dessa linha do tempo profissional, que ele chama, né, de currículo, né, que ele chama de forma materializada, esse olhar de currículo, como é que tá, né? Você é aquele que tá o tempo inteiro com o teu currículo aqui do lado, ó, um olho de um padre, o olho na missa, né? Ou você é aquele que o teu currículo ficou lá atrás, ou o teu currículo está muito à frente do que você consegue entregar. Porque tem muita gente hoje no mercado que é 1001 cursos, né? Eu peguei um profissional no processo seletivo que ele tinha feito 10 especializações no intervalo de 3 anos. Eu disse, nossa, gente, como ele é fogo, né? Eu acho que ele é um novo cientista, só pode dar conta de tudo isso, né? Até porque pós também tem material de entrega, defesa, alguma coisa, né? Só se não tivesse, mas assim, a grande maioria tem. Aí eu digo, caramba, ele não, é porque eu fazia mais de uma ao mesmo tempo e tal. Eu disse, mas mesmo assim, meu filho, em 3 anos, 10, é basicamente 3 por ano, né? Então, como é que tá? Será que tá à frente? E aí, quando a gente vai para o profissional, isso não casa? O que acontece muitas vezes, as pessoas saem um curso emendando o outro, né? Eu saio da graduação, eu vou para pós, eu vou para o MBA, eu vou para o mestrado, eu vou para o doutorado, eu vou para isso, eu repito, mas a pessoa não materializa, a pessoa não degusta o que faz, né? Então, e aí? E aí a gente fez uma pós de gerenciamento de projeto, mas a gente nunca fez um projeto. Ou seja, o meu currículo está à frente, mas eu não sei botar ele em prática. Né? Então, essa perspectiva de currículo que ele traz é uma perspectiva do tipo assim, como você se autoavalia hoje nesse processo? Como você começa a enxergar além de um documento, né? Como você representa as suas experiências, suas competências, né? Você, de fato,
se atualiza conforme a curva do mercado vai se desenvolvendo ou não. Né? Então, ele traz essas perspectivas, de fato, do currículo como um todo, além do documento físico, ou do documento eletrônico hoje, digital. Mas ele traz numa perspectiva o currículo enquanto formação que foi feita. Né? Então, hoje, o teu currículo é um currículo empregável, é um currículo, de fato, que gera uma empregabilidade, é um currículo que faz te manter nesse mercado, é um currículo que te faz adentrar no mercado, né? É um currículo que, independente disso, você está se tornando empregável. Né? Então, é como ele traz, né? A empregabilidade e a capacidade de gerar valor. Qual valor você está gerando com sua carreira? Né? Nesse movimento que você quer fazer, nesse movimento que eu quero fazer, qual o valor profissional eu estou gerando enquanto pessoa? Enquanto profissional, enquanto consultora, enquanto profissional líder de uma comunidade como essa, né? Então, qual o valor que eu quero entregar para essas pessoas? Então, ele fala muito sobre isso, né? Quanto mais a gente se conhece, mais valor a gente consegue entregar para o outro, porque a gente sabe dizer da onde vai sair o que a gente quer entregar. Então, essa perspectiva da empregabilidade, quando ele traz, um dos cenários é esse, é um cenário de currículo, né? E muitas vezes a gente se depara com profissionais que são atuantes, que estão empregáveis, que estão no mercado, que participam de várias coisas, mas não têm um currículo atualizado, né? Então, é importante a gente ter esse olhar de o meu currículo está aqui, eu estou olhando ele do meu lado. Eu sempre fui de exemplificar dizendo assim, você quer estar no mercado? Sempre trabalhe com o briefing da vaga da onde você quer chegar. Ou seja, se hoje você é coordenadora de RH, trabalhe numa perspectiva se você quer ser gerente de RH, né? Se posicione, busque as qualidades e competências necessárias, né? Esteja tecnicamente com essa preparação, esteja aqui muito claro do que precisa para isso, né? Porque se eu estou olhando o que um gerente de RH precisa, eu vou me atualizando, eu vou fazendo, isso vai agregando valor para a minha função, que hoje é uma função de coordenação. Ok, eu não quero assumir uma gerência, eu quero ser uma coordenadora, tá? Olha as melhores coordenadoras que tem hoje no mercado, os melhores coordenadores. Se inspira nesses profissionais. É só a gente colocar no LinkedIn, é só colocar no ChatGPT que vai aparecer um bocado, coloca no Google que vai aparecer quem são essas pessoas. E não precisa ser os melhores, porque são muito reconhecidos, que são de grandes indústrias, de grandes marcas. Não, é porque o que eles fazem que te inspira? A gente precisa ter as nossas fontes de alimentação. Se a gente não tem essas fontes de alimentação, a gente não tem o que passar de valor. Eu digo que muitas vezes dá um bug, né? Às vezes, quem é uma mente muito criativa, dá um bug. A pessoa faz, não estou conseguindo produzir, né? E aí, o que é que vai sair? E aí eu digo assim, eu mesmo, Fabiana, eu gosto de fazer uma coisa bem aleatória. Coisas que estão fora do meu comum ou da minha rotina tradicional. Porque isso me retroalimenta. Sei lá, vamos pegar a bicicleta e andar livre por aí. Vamos fazer uma coisa bem nada a ver, assistir um filme que é fora do que eu assisto, ler algo que é diferente do que eu leio. Por quê? Porque isso vai gerar e despertar novos insights, novas informações, gatilhos diferentes para eu poder ter. E aí, às vezes, uma médica que tem lá uma referência dela numa página de rede social, mas ela aborda o trabalho dela assim, assim, assado. Eu digo, poxa, eu podia fazer isso na minha. Né? Mas é uma médica. Mas tem algo que pode me agregar. Às vezes é um cara de um nicho totalmente diferente do seu e você, bombardeou de informação. Porque a gente está acostumado a ver mais do mesmo o tempo inteiro, no mesmo lugar.
É de RH, eu só vejo fonte de RH. É do jurídico, eu só vejo fonte do jurídico, né? Então, a gente precisa transitar em outros espaços para que a gente possa se retroalimentar, inclusive para a gente se comparar, a gente entender onde é que a gente pode se diferenciar em algumas questões. Então, esse olhar de currículo é um olhar que ele traz de uma forma bem ampla. Um outro ponto que ele traz, muito bem colocado e de forma muito bem coerente, é o olhar da narrativa. Ou seja, eu tenho, porque um currículo é eu tenho experiência, né? Eu tenho um curso, né? Eu tenho isso. Mas como você aborda, como você narra a sua história? A gente se inspira com histórias de pessoas, a gente se inspira com outras pessoas, através de narrativas, através de exemplos, através de situações. E ele fala o seguinte: o fato de você entender a sua narrativa da sua carreira, isso vai, consequentemente, aumentar teu repertório do que você vai, por onde você vai transitar. Você vai começar a se tornar mais interessante. Você vai começar a se tornar mais desejado. As pessoas vão ter interesse de saber um pouco mais sobre você. Então, o olhar da narrativa, né, que é a capacidade, de fato, de você contar a sua história, ele vai trazendo de uma forma muito... Aprenda a falar sobre si. Ou seja, você se autoconheceu, agora fale sobre si. Então, ele traz esse resgate, né, para a gente poder, de fato... eu não digo que é o pitch, né? Mas é como um olhar do pitch, para quem não sabe o que é pitch, é uma forma, né, muito utilizada, né, no ramo do empreendedorismo de vender algo. E aí é uma forma de você se auto-vender. Mas não é eu me vendendo como um produto, eu faço isso, faço aquilo. Não, mas eu me vender no propósito, me vender enquanto valor, como eu posso agregar por outro. Muitas vezes a gente gera uma inspiração para um outro simplesmente por um pequeno ato que a gente realizou. Eu me lembro que uma das referências que eu tenho profissionais, né, que eu digo assim, se eu for pensar em gentileza, é essa pessoa que passa na minha cabeça. Eu tenho isso muito claro, porque ela transmitia isso para mim. Essa pessoa me transmitia o que era a gentileza na prática, no dia a dia. E gentileza não é ser educado. Né? Gentileza de gentil, e gentil é uma coisa que ainda é muito mais além do que a educação. Então, essa pessoa se tornava, sempre que eu achava que eu não estava sendo gentil com as pessoas, eu pensava nela. Será que eu fui gentil nessa situação? Será que eu exercitei a minha gentileza nesse ato que eu fiz? Então, a gente ter essas fontes inspiradoras, a gente ter esse reconhecimento de valor sobre o outro, é exatamente numa perspectiva dependendo da nossa narrativa. O que hoje, com o meu olhar de carreira, eu passo para os outros? Qual a visão que eu quero que os outros tenham e, ao mesmo tempo, coincido com o que os outros têm, aliás. Então, ele traz isso, né, que quanto mais a gente constrói, quanto mais a gente tem isso muito claro, de uma forma muito coesa, de fato, a gente vai ser um facilitador aí dentro do que a gente quer como progressão, né? Seja buscando processo seletivo, seja progredindo de cargo onde a gente está, progredindo na sua jornada de carreira, sei lá, um consultor, né? Então, assim, ele traz esse olhar. E o terceiro ponto que ele traz é exatamente um dos pontos que a gente bate muito na tecla, né? Ele traz numa perspectiva do network, a gente traz numa perspectiva aqui na comunidade como conexão, porque eu falo muito que network todo mundo fala, mas saber como usar nem todo mundo sabe, né? Então, essa perspectiva que ele traz é uma perspectiva de, olha, amplie rede, construa laços, né? Se a gente for fechar os olhos hoje, agora a gente fizer um exercício e pensar em 5 pessoas que iriam nos indicar numa sala fechada para algo que a gente quisesse fazer, quem seriam essas pessoas?
A gente tem isso fácil? A gente tem isso em mente? A gente consegue falar quem são essas pessoas? Né? Então, ele traz uma perspectiva como essa exatamente sobre isso. Né? Quem são essas pessoas? Né? Como são essas pessoas que você tem isso muito claro? Quem são essas pessoas da tua rede de contato? Quem são essas pessoas? São sólidas, são sustentáveis, né? São pessoas que, eu tô lá em São Paulo e eu lembrei de falar de Lenise, né? Lenise é a pessoa que você tem que fazer, que você tem que falar. Aí ela tem essa oportunidade, é a cara dela, né? Esse trabalho é sobre essa pessoa, é a pessoa certa. E aí? Então, ele traz muito sobre esse olhar, né? Do olhar da gente ampliar a nossa rede. Hoje, a rede de contato é algo essencial no mercado de trabalho. Quem não é visto não é lembrado, então é importante a gente manter a nossa rede social, a rede social não, a nossa rede de contatos ativas, né? As nossas relações sempre cultivadas. Não é porque eu trabalhei com fulano 10 anos atrás que eu morri, acabei, esqueci, tá ótimo. Não, se não fez bem, beleza, deixa lá. Mas se fez bem, traz essa pessoa para a tua jornada, fortalece essa pessoa, faz um movimento aí circular, movimento gera movimento, né? Então, ele enfatiza muito esses três pilares, e ele entende que o profissional que foca nesses três pilares geram cada vez mais um olhar de empregabilidade para a carreira dele, né, para que ele possa enfrentar qualquer tipo de desafio, para que ele possa enfrentar um novo aí de forma diferenciada, ele possa aproveitar as oportunidades que vão aparecendo, né? Então, ele vai trazer muito nessa perspectiva. Gente, tá claro? Tô rápida. Vocês também, né? Eu peço para vocês compartilharem aqui, vocês nem dão espaço, mas digam aí, coloquem aí. Tá bom, Eli, que bom. Estava vendo aqui, Paula, que uma grande decisão na vida da Paula foi que ela se desligou de uma empresa que trabalhava há 22 anos, pois o ambiente já não estava me fazendo bem, e assumi um novo desafio em outra organização. Meu contrato foi encerrado há 15 dias, pois a empresa optou fazer uma reestruturação, mas não me arrependo. Paula, que bom. São desafios que aparecem, né? Às vezes a gente se questiona sobre as nossas tomadas de decisões, né? Será que era para eu sair há 22 anos dessa empresa e depois, muito rápido, eu sair de outra? Tenho certeza que novas portas irão se abrir, Paula. Tenho certeza disso. Mas que bom. Acho que está bem, está feliz, isso é o que importa. Beleza, vamos embora. E aí ele diz o seguinte, né? Ele vai para uma perspectiva, caminhando com esse olhar, né? De olhar como autoconhecimento, fortalecendo, né? Saiba quem você é, e você vai saber o que se move, o que te trava, o que você tem de oportunidade, né? O que é que tem desafios, né? Ele traz o olhar de se relacionar, se relacione, fortaleça as conexões, né? Como a gente fala muito do LinkedIn, o LinkedIn diz, olha, escolha as pessoas certas, cultive essa relação, gere insights e conteúdos, né? Que sua marca aí vai ser propagada, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Dessa perspectiva. Ao mesmo tempo, né? Ele fala sobre entrega de valor, né? É uma perspectiva que a gente traz muito, né? Dessa intencionalidade que a gente faz, mas uma intencionalidade de fato de ser interessante. Ou seja, eu sou intencional, eu tenho uma intencionalidade de entregar valor, mas o meu valor interessa, né? Como é que está sendo sobre isso, né? Então, eu queria provocar vocês aqui com a perspectiva sobre isso, né? Qual pilar do que a gente falou hoje, desses três pilares, currículo enquanto que eu tenho, né? O que, enquanto network, enquanto narrativa, que hoje está mais frágil para mim. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem olhar numa perspectiva como toda, onde você hoje, a partir do que a gente conversou, pode ter mais oportunidades que vocês precisam investir nesse momento? Se vocês se sentirem confortáveis,
confortáveis, coloquem aqui, por favor. Na minha perspectiva, né, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu digo que os últimos 5 anos eu fiz muito investimento para esse olhar, de fato, da minha empresa, minha empresa começar, de fato, a prosperar, crescer e tudo mais. E, apesar de já ter tido muitos cursos, eu sou uma pessoa que eu busco muito me atualizar constantemente, estou buscando sempre práticas de estudo, gosto muito de ler, tenho uma facilidade, né? Gosto muito de aprender coisas novas, seja do nada a ver até aquilo que tem muito a ver comigo. Mas eu acredito que desde o ano passado eu sinto algumas necessidades específicas quando eu falo do ter. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso. E que é o currículo. E aí não é que o currículo está desatualizado ou que não tenha algo a inovar, ou que não. Mas eu tenho uma perspectiva de me debruçar, porque eu ainda não consegui muito tempo. Tenho uma perspectiva de me debruçar em algumas perspectivas e linhas de estudos que elas vão precisar de muito mais tempo de mim, e aí eu preciso equilibrar com outras frentes, que eu volto lá atrás, para aquele início da nossa conversa, quando a gente viu, olha, qual é a casa que você precisa, ou qual é a parte da casa que você entende, né? E aí a minha fundação é uma fundação que eu prezo muito por isso, e aí esse processo de fundação, né, faz que eu precise organizar algumas coisas dentro dessa casa para eu poder investir tempo para isso. Mas acredito que hoje, se fosse pensar, seria esse. Mas vocês têm alguma outra questão? Lenice colocou as conexões, né? Que massa, Lenice, fico feliz, né? Que você começou a partir do Oxente aí encontrar novas conexões, né? E eu acho que isso é muito legal, muito importante, sabe? Porque o quanto a gente cresce a partir das conexões, né? Eu conheci um, que puxei outro, que faz sentido para mim. Às vezes, uma conexão que me puxou não é mais a mesma conexão que eu tinha antes, mas eu conheci novas outras, né? Então, assim, é um movimento vai gerar movimento mesmo. Então, que bacana, que legal, feliz. E o que você sentiu vontade aí de grifar no livro, né? Eu sei que algumas pessoas não estão com o livro propriamente dito, outros já leram o livro, estão lendo, né? Eli, parece que você está lendo, né? Não sei, eu acredito que foi que você me colocou aqui. Mas esse é um momento que a gente fala muito do que a gente entende que a gente poderia grifar. Eu sou uma pessoa que eu não posso falar sobre isso porque eu grifo meu livro inteiro. Se deixar, eu dentro de todo o livro meu já tenho um marcador de página e, além disso, tem aqueles, né, lapisinhos que a gente vai grifando. Você também, né, Li? Mas ele traz uma perspectiva para mim muito forte, né, de um olhar que eu gosto muito, de uma fala que ele diz assim, que é assim: o que vale mais na vida é o aprendizado das experiências anteriores que você pode aplicar no presente e no futuro, mesmo em situações de fracasso, né? Então, assim, as experiências é uma coisa sensacional, né? Infelizmente, precisamos viver para poder extrair delas, de fato, se foram benéficas, se não foram, enfim. Mas são elas que se tornam exemplos do presente ou do futuro, né, na nossa jornada de carreira. Então, essa é uma frase, né, que nesse tantas outras situações que a gente teve durante o livro, ele trouxe e que eu acho muito coerente, né? E complemento, né? Numa outra, muito pequena frase que ele fala assim: valorize sua trajetória. Por vezes no livro, não é pouca, várias vezes ele traz
esse discurso. Valorize a sua trajetória. Quantas vezes a gente, né, menospreza a nossa trajetória, não leva em consideração, não escuta a nossa trajetória como algo que é relevante, que é bacana, que pode agregar valor, que não foi 100% para mim, mas pode ser 100% para uma outra pessoa. E por isso que ele fala muito sobre a gente contextualizar narrativas, né? Para que a gente possa trazer narrativas, que narrativas são exemplificações, são histórias, né? E que podem ser fontes inspiradoras para outras pessoas. Então, ele traz muito sobre isso, sabe? Então, nessa perspectiva, foram 2 pontos que esse livro, no capítulo 4 e 5, foram bem marcantes para mim. Alguém quer trazer? Eli, você quer trazer alguma marcação que para você até agora, que você já está no 2º capítulo, foi interessante? Ou alguém que já leu, ou alguém que não marcou ainda, ou alguém que, a partir do que a gente falou, você entendeu que hoje, com base nesse momento aí de aula que a gente teve, de aula não, né? Que isso não é aula, mas assim, de troca que a gente teve, vocês colocaram. Eduardo, fica à vontade, querido. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabi, tudo bem? Tudo jóia. Parabéns, primeiramente, por essa comunidade excelente, é a comunidade Oxinta RH. Eu tive o prazer de descobrir ela recentemente. Eu ainda não li esse livro, está na minha lista de leituras, mas uma coisa que eu acho que está também nas raízes dessa obra do Luciano é a questão do protagonismo. É uma coisa que eu penso muito e eu reflito muito sobre isso, né? Ser protagonista na carreira, não esperar o tempo bom e realmente fazer acontecer. Verdade, querido. Muito bom seu comentário. É uma coisa que a gente fala muito no nosso manifesto do Oxente RH, sabe? De o quanto a gente pode ser protagonista da nossa carreira. E ele fala muito, 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 muito sobre isso. Porque, por vezes, a gente acredita que a gente só pode protagonizar quando a gente está com um crachá maior, né? Primeiro a gente coloca o crachá, né, à frente de tudo. Ah, é Fabi da empresa tal, é Lenise da empresa tal, é Eduardo da empresa tal, né? O crachá não vai com a gente quando a gente morrer, ele vai ficar, né? Quem vai lá dentro do caixão é a Fabi, é a Lenise, é Eduardo, né? Claro que para um nível de organização, né, dentro das organizações e de forma estruturais e hierárquica, é importante, mas ele não deve ser o primeiro lugar. Ele não precisa estar à frente do profissional. As pessoas precisam reconhecer cada um desse processo de forma, né, como humano ali naquela realidade, né, de humano para humano. Então, ele faz que protagonizar não é eu colocar o meu currículo e bater o cartão lá, dizendo, ó, sou fulano, sou Fabi, gerente não sei da onde, sou fulano, fazendo não sei o quê. Então, não é isso sobre isso. E é sobre você se posicionar, é sobre você, de fato, entender teu espaço de fala, compreender essa narrativa e saber colocar. É trazer você, o holofoto para você nesse processo, né? Então, esse protagonizar é muito importante. E enquanto área de RH, a gente tem perdido tanto espaço, sabe? Claro que nem todo mundo tem essa falta, mas assim, cada vez mais a gente está... E é um movimento de fortalecimento, porque eu acredito muito no poder da comunidade e a comunidade fortalece isso. Então, esse processo de fortalecimento é fundamental, porque às vezes eu estou lá na empresa XPTO e eu sou uma pessoa só, eu não tenho força. E a comunidade, enquanto não só comunidade Oxente RH, mas comunidade enquanto RH, tem esse movimento que a gente precisa provocar. E a gente provocando, consequentemente, a gente traz outras áreas nesse mesmo sentido, de pessoas sendo protagonistas, né? Então, não cargos, pessoas. Então, é bem legal. A gente tem até a imersão CMG-RH, que a gente trabalha muito sobre esse processo. Diga, Cris! Oi, Obrigada, gente. Eduardo. Oi, Fabi.
Não, eu queria só reforçar realmente quando você trouxe sobre as narrativas, né? Eu lembro que foi justamente o que eu busquei fazer lá no Momento de Inspiração Docente, né? Que vocês me deram aquela É oportunidade. verdade. Foi justamente contar a minha história, mostrando que, inclusive, nos momentos de dificuldade, de dúvida, né? Mas, assim, eu sempre tive muito essa questão do protagonismo. Então, eu lembro que há já bastante tempo atrás, mesmo CLT, eu comecei, né, a fazer alguns atendimentos, e aí veio uma frase que eu vi aqui agora há pouco também no livro, que eu queria trocar com vocês, que é começar o quanto antes, né? Porque eu lembro que hoje, algumas coisas que eu estou já conquistando, foi justamente, e assim, algumas facilidades, né, ou menos dificuldade que eu tenho hoje, foi justamente porque lá atrás, né? Eu poderia nem acreditar muito, eu não poderia ainda nem saber exatamente onde eu queria chegar, mas eu sabia que eu queria algo mais, eu sabia que, sabe, que aquilo podia ser útil para mim um dia. E aí eu comecei não só a fazer esse extra, né, que é o plano B, vamos dizer assim, mas a mostrar. E era isso que eu queria falar, né, sobre esse mostrar. Claro que de forma natural, eu sempre fui muito estratégica, assim. Não estou dizendo que eu sou modelo, tá, gente? Ao contrário, eu tenho muito que aprender e casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas eu quero dizer assim, eu sempre pensava antes de eu postar, que imagem eu vou passar, né? O que é que eu quero passar do meu profissional, da minha pessoa? E lá atrás, quando eu comecei os atendimentos, eu comecei a mostrar, quando eu fazia um curso, né, quando eu atendia, falar um pouquinho do assunto, reforçar né, o network, as conexões. Então, essa questão do saber mostrar estrategicamente, e trabalhando isso devagarzinho, sem agonia no seu tempo, foi o que me ajudou muito quando eu decidi que eu digo, não, eu quero, né, realmente fazer outra coisa e partir para outros desafios. Então, assim, e a história da narrativa, que é o como a gente conta a nossa história, né? Porque eu acho que teve momentos na minha história profissional, principalmente em duas experiências, foi muito difícil, né? Mas como é que eu conto isso? E não é só por contar, por querer mostrar algo que eu não acredito. Mas não, eu comecei primeiro, eu acho que esse contar, a gente precisa primeiro ressignificar para a gente, né? Foi difícil, mas o que é que eu aprendi, como é que foi, né? Por que aquilo foi tão importante para mim? E hoje eu digo assim, meu Deus, que bom que eu passei por aquela dificuldade. E um dia, né, eu só reclamava. E depois foi quando foi me caindo as fichas, e eu digo, meu Deus do céu, como isso me amadureceu, né? E como esse amadurecimento que eu tive, essa experiência, o quanto que eu aprendi, hoje eu posso ajudar outras pessoas, porque, por exemplo, eu estava em um serviço há um tempo atrás, de consultoria de RH, e a menina da consultoria, a menina do RH, né? Ela estava justamente passando, assim, ela falando a insatisfação dela, e eu me via, né? Eu digo, meu Deus, eu passei exatamente por isso. E aí eu sabia, né, como ajudá-la, até assim, mesmo que ela não conseguisse mudar as condições, mas ela mudar, né, a mentalidade, entender que ali ela está aprendendo muito, ela não ter aquela só a necessidade urgente de ter um melhor benefício, de ter uma melhor condição de trabalho, mas tá, se eu não estou tendo isso agora, é aquela história de fazer do limão limonada, né? O que é que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Então, a criar condições aí que Fabi está falando. E é isso, sabe? Então, acho que fica mais esses pontos, assim, para mim, que eu vejo que o livro traz e eu me identifico total, porque além de eu ter passado por tudo isso, eu hoje também, né, continuo ajudando pessoas nessa trajetória e sou suspeita. É isso. Acredito que não é nem só quanto profissional da área, né? É enquanto a gente ser humano e poder ajudar os outros a criar Sim, condições. Né? total, Então, verdade. muitas vezes a gente tem ponto de vista que é basicamente a mesma coisa que a pessoa está pensando, mas você deu uma outra roupagem, a pessoa disse, é isso mesmo, né? Um estalo, é o colírio que você foi numa visão de uma pessoa que estava extremamente sem esse olhar para. Então, quando ele traz esse olhar de narrativas, é exatamente isso, Cris, é a gente saber como é que a gente quer se posicionar. Exemplo, eu tenho tudo isso no meu currículo, mas é o que eu quero passar? Como eu quero passar, que tipo de história eu quero transmitir, né? Então, o quanto é importante, independente da área que a gente atua, enquanto
profissional, ele fala, esse livro não é livro para RH, esse livro é para carreira profissional. Então, pode ser para qualquer pessoa. Isso, para qualquer pessoa. E como você trouxe essa questão do qualquer pessoa, eu queria também deixar essa contribuição. Que, assim, às vezes as pessoas seguem muito o modismo, né? Sim, Aparentemente, aquela tendência. E, assim, todo mundo vai empreender, eu também quero. Todo mundo está pensando em fazer tal serviço, eu também vou. Mas, assim, às vezes não é para a gente, né? Então, eu acho que realmente a gente buscar ver o que realmente a gente se identifica, o que a gente quer, né? Buscar pessoas que possam nos apoiar nessa jornada. E, assim, as coisas vão fluindo, né? Mas eu acho que é muito bom esse momento também de fazer esse olhar para dentro, para entender o seu caminho, né? Agora, claro, a gente pode aqui se ajudar, e como o livro fala, de pensar na sua carreira. E cada carreira é única, cada pessoa é única, né? Então, a gente pode, sim, estar na mesma área e não ser concorrentes, mas sim parceiras, né? Como a gente já falou muito. O sim, Oxente traz muito né? essa ideia, essa verdade. Mas mesmo de áreas diferentes, né? Então, assim, acho que é maravilhoso a gente poder apoiar um outro colega que é de outra área. E essas mesmas, como você disse, não é para RH o livro, né? Porque essas mesmas indicações é para qualquer área, para a sua carreira, né? Para a sua vida. Lembrando que a carreira está dentro da vida, então, assim, o exatamente. quanto esse livro, assim, é fundamental. Perfeito, Cris. Pode falar, Lenise. Eu li o livro, na verdade eu queria compartilhar como que eu cheguei no livro, né, que eu li mais no iniciozinho do ano, e um pouco de conexão ali com meus primeiros momentos no Oxente, que eu fui pela primeira vez também esse ano, e um pouco com o que você trouxe ali, né, do ponto de destaque, né. Eu, quando eu cheguei no primeiro Oxente, acho que uma das coisas que foi forte para mim foi quando vocês trouxeram honre a sua história, né, faz parte ali acho que da introdução, né, do que é o Oxente. Aí, quando você falou agora ali do ponto de destaque, automaticamente veio na minha cabeça a fala do Honre Sua História. E o que você errou, enfim, né, qual foi o aprendizado dali. E eu li esse livro na mesma época em que eu assisti um podcast de César Cielo. E aí, no podcast, ele trouxe uma frase que conectou de novo aí com tudo isso, que era o seguinte: se você olha para os seus erros, ou se você olha para as suas decisões e sente vergonha dessas decisões, você, na verdade, deveria sentir orgulho, porque você não é mais aquela pessoa que cometeu aquele erro, que fez aquela escolha, né? Ao longo do tempo você aprendeu, então você não é mais aquela pessoa, você deve sentir orgulho. E foi tudo assim, muito na mesma época. Eu fiz transição de carreira há pouco tempo, né? Já conversei um pouquinho com você sobre isso. Então, acho que assim, casou muito com o meu momento, talvez case com de outras pessoas que não estejam passando pela mesma coisa, mas que, de certa forma, têm ali, né, esse olhar. E quanto ao livro, eu tive acesso a ele através do Esquilo, que é um aplicativo digital, não sei se vocês conhecem. Mas muitas plataformas, muitas operadoras de telefone têm o Esquilo incluso no seu pacote, seja um pré-pago, um pós-pago e tal. E aí eu tive acesso por lá, eu queria só compartilhar, porque às vezes você está com o celular e vai ali rolar numa rede social sem muito intuito, numa fila de espera que você esqueceu de levar algum material. E o celular é difícil de a gente esquecer, né? Então, de repente, outras pessoas têm esse pacote já incluso ali e nunca viu que É tem. Então, eu esquilo, é? tive acesso por Esquilo? lá, é Esquilo. Conheço. Skeelo. Ah, vou Eu sei que procurar. tem na Vivo, tem na Claro, eu sei que tem algumas operadoras que têm ele associado, então eu tive acesso por lá. E tem outros muito legais também, voltado para a área de RH, Ah, desenvolvimento esquilo. pessoal, enfim, de uma forma geral. Então acho que era isso que eu queria compartilhar mesmo. Que massa, tá vendo? Ó, aprendi, eu não conhecia, viu, esse esquilo. Eu já conhecia outros, né, aplicativos de livros, né, audiobooks, livro de bolso, né, que é o resumo de alguns livros, mas que massa, show de bola. Depois eu vou botar aqui para as pessoas conhecerem. Que legal.
E aí, ó, a gente tem um desafio para a gente refletir aí para o nosso próximo encontro. Eu espero aí, nos próximos 15 dias, a gente se reencontrar aqui novamente, para a gente dar uma continuidade aí nessa jornada, né, nesse aprofundamento do livro, para quem puder participar. É o seguinte, pé no pilar. O que é isso? A gente definiu os 3 pilares: autoconhecimento, relacionamento e a entrega de valor, né? E nesse processo a gente vai escolher um desses pilares, autoconhecimento. A gente vai escrever sobre sua trajetória. Então, você pode escrever, você pode fazer um vídeo, fazer algo que você consiga fortalecer sobre sua trajetória, sobre o seu roteiro, sobre sua narrativa. E o interessante seria o ideal, né, seria se a gente compartilhasse, seja no LinkedIn, seja nas redes sociais, para que as pessoas começassem também provocar esse exercício que você começou a exercitar. E, ao mesmo tempo, se não quiser compartilhar, mas compartilha com a gente que você está fazendo aí esse exercício e como foi esse exercício para você. Relacionamento é a gente mandar uma mensagem para alguém que nos inspira, né? A gente fala pouco sobre elogio, a gente reconhece pouco as pessoas que foram importantes na nossa trajetória, né? E que vale aí a gente mandar amanhã, sexta-feira, sextou, que bacana, que presente a gente ia dizer: fulano, você foi uma grande inspiração aí na minha jornada, na minha trajetória ou no meu dia a dia, né? Então, assim, quando a gente fala de relacionamento, você pode fazer dessa forma. Entrega de valor é a gente mostrar um projeto, né? A gente falar um pouco ou pedir algum feedback sobre alguém para saber como você entrega valores para as pessoas, né? Como é que você pode se reconhecer através do outro nessa percepção. Então, se você quiser que se tenha vontade, vai marcando a gente lá, fortalecimento do meu pilar, fortalecendo o meu pilar, que aí a gente vai se conectando, a gente vai vendo o que está acontecendo. Existe um grupo no WhatsApp que eu vou disponibilizar aqui para vocês no chat. Então, por favor, ninguém sai, só para a gente fazer uma foto também. Mas eu vou disponibilizar aqui o grupo do WhatsApp do chat. Para quem quiser participar no grupo do WhatsApp, porque a gente vai colocando lá as informações mais específicas para os interessados. E também, ó, vai ser assim, a gente vai trabalhar tal tema, tal isso, para que você também possa, de forma prévia, se articular aí para os próximos 15 dias. A gente disponibilizou também lá no grupo do WhatsApp o livro em PDF. Quem não quiser, não conseguir ter acesso ao livro fixo, tem um livro em PDF lá também para quem quiser, às vezes no Kindle ou alguma coisa desse tipo, acessar, tá bom? E no Clube do Livro, eu vou disponibilizar para vocês também o link. Eu não estou conseguindo colocar aqui agora, mas qualquer coisa, alguém fala comigo no grupo que, Fabi, eu quero o link do Clube do Livro, que eu já direciono e envio. Beleza? Combinado? Então, a gente tem esse desafio para que a gente possa concluir nossa noite. Eu adorei, sempre gosto. Acho o máximo, assim, essas trocas. Acho que é de suma importância a gente se conectar a partir disso, a partir do outro. Uma troca de um aqui em Recife com outro lá em Natal, com outro lá em Maceió, aquele Nordeste inteiro, todo mundo é lá se entrosando a partir de novas perspectivas. Graças a Deus, a gente conseguiu desbravar novos horizontes, crescer cada vez mais com a nossa comunidade. E momentos como esses, mais intimistas, são momentos que vão fortalecendo ainda as conexões. A gente vai se aprofundando a partir de outras questões. Então, inclusive, conhecendo mais as pessoas. Às vezes a gente não tem tanta oportunidade, em momentos como esse a gente vai tendo novas percepções. Certo? Inclusive, lá no grupo do WhatsApp, a gente pode colocar lá nossos LinkedIns, alguma coisa desse tipo, para vocês também ampliarem as conexões nas redes sociais que vocês participam, enfim. Ok, beleza? Vamos tirar uma foto. Quem puder ainda aparecer com a câmera, aparece aí na foto. Quem não puder, não tem problema. O seu nome vai aparecer bem bonito aqui. Mas, para que a gente possa, eu vou tirar aqui, fazer um registro bem massa de como essa noite. E eu queria depois escutar um pouquinho o que vocês acharam, quais foram as percepções de vocês. Me fale um pouquinho sobre quem está participando pela primeira vez. Tem alguns que já estão participando outras vezes, mas como foi? Mas vamos tirar uma foto rapidinho, beleza? Enquanto isso. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui para
A Thaís não pôde participar, porque ela está em trâmite, gente. Ela tá vindo de Brasília, a gente tá num congresso lá, e aí hoje ela não conseguiu, tá? É bem chegando já já aí, viu, dona Jo? Ela tá chegando em terra, se Deus quiser. 22 horas, ela disse que está chegando. Vamos embora. Peraí. Ah, peraí, gente. Não sei o que que deu aqui, que não tô conseguindo. Peraí. Agora. Agora vai. Avisa que eu já estou fazendo pose com o livro. Ai, eu também. Ai, vamos mostrando assim. Peraí, o meu tá aparecendo, gente? Vocês me Tá. confirmam. O de Tá, sim. cristal. Lenise, eu acho que tu tem que puxar um pouquinho para trás. Para trás, um pouco. Vice, Lenise? Agora, melhorou. Acho que é meio embaçado. Acho que é a posição do celular, mas dá para ver. 1, 2, 3, sorriso. Yes! Deixa eu ver se deu certo, viu? Peraí, gente. Acho que deu. Peraí, só um minutinho. Deu certo. Show, vou botar lá para vocês também. Tá Certo, joia. gente? Muito obrigada. Boa noite. Quem quiser Bota no fazer geral também, que aí incentiva a galera de participar. Vou botar sim. Quem quiser assistir a gravação posteriormente, está lá na plataforma da comunidade do Oxente RH. Tá bom? Cheiro grande, boa noite. Tchau, Bom final de tchau. Boa semana. noite, gente. Até 15 Boa dias. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite.